A figura do Babaji Nagaraj, ele é uma figura muito mistificada, por um lado, aqui no Ocidente principalmente, e de uma certa forma, uma figura muito importante dentro da tradição espiritual de maneira geral. E aqui eu já vou falando um pouco da minha experiência com ele. Eh, esse cara ele ficou mais conhecido no Ocidente a partir do relato do Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda foi um yogi que viveu no século XX, a maior parte da vida dele lá nos Estados Unidos. E Paramahansa Yogananda, no seu excelente livro, né, A Autobiografia de um Yogi, ele descreve a figura do Babaji. O Babaji, então, através dos relatos do Yogananda, é o cara que revive uma certa tradição do yoga chamado Kriya Yoga e que, através do seu discípulo mais direto, Lahiri Mahashaya, eh, vai aí transmitindo os conhecimentos do Kriya Yoga adiante. Então, Lahiri recebe do Babaji, não foi só o Lahiri que recebeu diretamente do Babaji, mas na linhagem espiritual que o Yogananda pertence, temos ali o Lahiri Mahashaya, que passa esse ensinamento para o seu discípulo, né, o Sri Yukteswar, e o Sri Yukteswar passa esses ensinamentos para o Yogananda, e Yogananda então recebe uma missão de vir para o Ocidente e espalhar essa técnica conhecida como Kriya Yoga aqui no Ocidente, mais precisamente nos Estados Unidos. Yogananda, se eu não me engano, desencarna em 1952, né? E o livro Autobiografia do Yogi é um dos maiores best-sellers, né, do mundo, assim, né? Da história. É um dos livros que mais vendeu ao longo da história que a gente conhece aqui. Então, quando o Babaji ele é apresentado pelo Yogananda, ele é apresentado com uma característica dele ser uma figura tão imponente espiritualmente, eh, quanto a figura de Jesus. Não estou dizendo que não seja, não estou dizendo que ele seja mais ou menos, porque espiritualmente isso não se mede, tá? É uma tolice a gente achar que um ser é mais ou menos evoluído do que o outro espiritualmente. Mas lá no livro, o Yogananda ele coloca a figura do Babaji como sendo um avatar, ou seja, uma espécie de encarnação divina. Em verdade, ele até chama o Babaji de Mahavatar, né? O grande avatar. E o que eu posso dizer, através da minha própria experiência, é que o Babaji ele é visto espiritualmente como uma espécie de padrinho espiritual da humanidade, tá? É uma pessoa que, quando eu falo assim, padrinho, é aquela pessoa que está ligada a vários processos de propagação espiritual ao redor do mundo. Então ele é como se fosse, nesse sentido, né, o padrinho, aquele cara que está por trás, que dá suporte a vários tipos de tendências espirituais ao redor do mundo e ao longo da história. Então, nós temos aí a figura do Babaji sendo vinculada ao Yogananda. Então, eu disse, Yogananda desencarna em 1952. Então, desde ali do 1880 até esse período do início do século XX, a gente vê essa atuação mais contundente do Babaji através desses relatos do Lahiri Mahashaya, do Sri Yukteswar e também do próprio Yogananda. Como eu disse, eles não foram os únicos que entraram em contato com o Babaji nesse período, mas os relatos deles, né, do Yukteswar, do Yogananda, do Lahiri, são os mais conhecidos, foram os que ficaram, digamos que atingiram maior sucesso, tá? Eh, o Babaji, ele é um cara que, dentro da tradição espiritual indiana, ele é conhecido como um Siddha.
Siddha, a gente vai traduzir aqui contextualizando para você, seria algo como alguém que se tornou perfeito, né? Aquele que atingiu um certo grau de elevação espiritual, que ele consegue transitar pela manifestação ao seu bel prazer. Então ele manifesta um corpo quando ele precisa, desmanifesta esse corpo quando ele quer, ele atua eh, espiritualmente em um ambiente ou em vários ambientes ao mesmo tempo, ou seja, ele pode se manifestar em 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo e às vezes em pontos distantes, né, do planeta. É um cara que os Siddhas, não o Babaji em si, mas os Siddhas de maneira geral, conseguem isso, né? São pessoas que, dentro da tradição indiana, eh, dominaram aquilo que é chamado de Siddhi. Siddhi ou perfeições também, muitas vezes atrelado aí aos poderes extrasensoriais, sobrenaturais e por aí vai. A história do Babaji ela está ligada à figura desses Siddhas, principalmente à figura de três Siddhas: Boganatar, Agasthyar e Kalanginath. Então, os Siddhas, eles também são muito ligados a uma outra tradição espiritual, que é a tradição da Nata Sampradaya. Essa é uma tradição já mais recente, mas eles, digamos que eles são anteriores, mas digamos que a Nata Sampradaya não poderia ser uma espécie de continuação dos ensinamentos dos Siddhas, tá? Eles são mesclados, tá? Eu sei que o pessoal mais ortodoxo, mais tradicionalista pode torcer o nariz pelo que eu estou falando aqui, mas pelo que a gente observa espiritualmente, né? No meu caso, eu observo nas minhas andanças fora do corpo e também nas minhas práticas e percepções aqui mesmo encarnado, né, de entrar em contato com essa turma, eh, natas e sidas não são muito diferentes, tá? Na forma de atuação espiritual, não são muito diferentes. Então, o Boganatar, ele é visto como um dos grandes mestres yogis lá da Índia. Também se sabe, de certa forma, muito pouco a respeito da história de vida, da onde ele veio, como ele cresceu, essas coisas todas. O que se sabe é que eh, ele tem um texto chamado Bogar 7000, se eu não me engano, que são 7000 versos escritos por ele. E nesse texto, o Boganatar, ele relata visitas dele à América do Sul, na região ali onde a gente hoje chama de Peru, né? Então, ele relata a experiência dele com os povos nativos sul-americanos, fala de métodos para construção de aeronaves, barco a vapor, paraquedas. Então, o Boganatar, ele tem todos esses relatos, essas fórmulas, entre aspas, né, as diretrizes para a construção desses aparelhos. Aí era um gênio na época dele. Boganatar, ele foi discípulo de um outro grande sábio, esse já mais conhecido da tradição espiritual indiana de maneira geral, chamado Agasthyar. Então, o Boganatar era discípulo de Agasthyar. E o Babaji também teve um outro discípulo chamado Kalanginath, esse também um pouco mais obscuro na sua historiografia. O que se sabe é que Kalangnath passou muito tempo falando, ensinando a tradição espiritual dos Siddhas e, né, indiana, lá na China. Ele ficou muito tempo na China. Então, o Babaji, ele ficou muito tempo oscilando entre esses três, mas ele ficou mais com a figura
do Boganatar. Então, o Kalanganath também foi discípulo desculpa, foi guru do Boganatar, né? O Boganatar depois vai para a China para tomar conta, entre aspas, do legado do Kalanganath lá na China. Então, o Babaji, ele teve acesso aos conhecimentos espirituais do Boganatar, e quando o Boganatar estava lá, eh, já tinha passado tudo que ele poderia passar para o Babaji, que ele, assim, sentia que o Babaji ia se valer, né? Ele falou: olha, já te passei tudo, agora você vai lá e aprende com o Agastya, né? Então ele foi lá aprender com o Agastya também os seus processos, envolvendo não só o que hoje a gente chama de Kriya Yoga, né? Mas as práticas da tradição espiritual dos Siddhas em si. Lembra que é importante a gente ter clareza que esses termos, tudo isso faz parte da nossa necessidade de estruturação de um conhecimento. Mas para aqueles que vivenciaram esses conhecimentos naquela época, não eram necessariamente esses nomes que eram dados, eles não necessariamente estavam muito ligados a títulos, a pertenço a essa ou aquela ordem, né? Eles estavam muito mais preocupados em ser do que em aparentar, ok? Existe uma biografia que fala da experiência do Babaji na sua infância. Eu vou contar e depois eu vou ampliar um pouco mais essa questão do Babaji. Então, assim, essa biografia fala o seguinte, que quando ele era um jovenzinho, com os seus, sei lá, 7 para 10 anos, ele acaba sendo sequestrado e vendido como escravo. Então, ele foi com os mercadores de escravos em direção ao norte, aos Himalaias, e quando ele chega lá perto, um senhor, observando que aquele menino ele era diferente de alguma forma, né? Ele tinha uma compleição diferente, algo chamou a atenção e não sei se isso era um fato ou se isso é uma forma de, né, já deixar a narrativa interessante para dizer, olha, Babaji era uma pessoa especial, né? Mas o fato é que na biografia diz assim, olha, o cara percebeu algo de diferente e comprou o Babaji como escravo. E assim que ele compra o Babaji como escravo, ele o liberta, ele dá a liberdade a esse menino, então ele passa a ficar, digamos, vagueando pelas aldeias aos pés dos Himalaias e ficou ali bebendo do conhecimento daqueles sábios que viviam nesses vilarejos, né? Então ele perambulava pelas montanhas muitas vezes, encontrava um sábio aqui, um sábio ali, e assim ele foi desenvolvendo o seu caminho espiritual. Nessa biografia especificamente, não diz muito claramente como ele entra em contato com o Boganatar, né? O Boganatar, notadamente, vivia lá no sul da Índia, na região de Tamil Nadu, né? Onde ele ficou por mais tempo. Desculpem. Então, essa é a historinha que a gente tem do Babaji. Uma historinha de um cara, tá? De um cara que existe nessa figura desde, vamos colocar assim, o século 9, 8 depois de Cristo, tá? Segundo essas biografias que a gente tem, ele desde a Idade Média está manifestado. Então diz aí então que quando ele tinha os seus 15, 16 anos, ele atinge o estado de sida e a partir de então ele se torna aquilo que a gente entenderia como um ser imortal. Na verdade, ele é um cara que consegue, como eu disse no início, né, ele consegue flutuar entre os planos de existência, tá? Então ele se manifesta no plano físico quando ele precisa, ou fica no plano astral quando lhe dá na teia, se manifesta em vários ambientes ao mesmo tempo, às vezes na contraparte energética ou astral, às vezes na contraparte física, né? Isso ao mesmo tempo em vários lugares diferentes. Então é um cara que,
que é extremamente realizado espiritualmente. Não, eu particularmente, eu não consigo dizer a vocês a amplitude que o Babbage possui em termos de percepção da realidade, porque me foge o escopo, eu não tenho referência, tá? A referência que eu tenho das relações que eu construí com ele me dizem só que ele é, entre aspas, no nosso linguajar aqui, o cara é absurdo, assim, é uma pessoa que só de eu estar falando aqui com vocês a respeito dele, ele com certeza está ciente de que isso está acontecendo e está ali conectado ao que está sendo propagado aqui, tá? Assim, digamos que ele está presente. Essa é a figura do Babbage. E aquilo que ele verte espiritualmente é uma experiência que transcende a nossa ideia convencional de relação espiritual. No último encontro, na nossa última live, eu falei sobre os perigos da jornada espiritual e em um determinado momento, no início desse encontro, eu falei sobre o que era espiritualidade e o que era religiosidade, né? As diferenças entre cada um. Não vou me repetir aqui nesse encontro, então, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, assiste aí, por favor, aos cortes que eu fiz da última live, ou então assiste a última live também, tá na íntegra aqui no canal para quem quiser assistir. Beleza? Então, o Babbage é um cara que ele já está experimentando algo que transcende a nossa ideia de espiritualidade.